Nos confins do leste europeu há uma nação ainda bastante fechada aos ocidentais. Um país com um grande passado e conturbado presente, onde a beleza de suas cidades muitas vezes desmente as manchetes dos jornais. Embarque comigo pelo interior rural, as médias cidades e a grande capital do último aliado dos russos dentro da Europa. Um lugar onde as fortes tradições ortodoxas se misturam com os monumentos soviéticos. Uma viagem completa por regiões, nunca antes mostradas no YouTube em português, tudo com muita exclusividade para cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos a Belarus. Bom pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no leste europeu. Hoje e no próximo episódio nós estaremos na cidade de Brest, uma das maiores da Bielorrússia com um grande legado histórico. Eu gravei tanto conteúdo nos dias que eu estive por aqui que precisei dividir em 2 vídeos, então acompanhe até o final, eu tenho certeza que você vai gostar bastante e também se maravilhar com as belezas desse país. E depois de uma noite chuvosa e mais de 11 horas na estrada, 7 delas esperando na fronteira para cruzar aqui para Belarus, estamos em Brest e vou mostrar para vocês essa cidade importante e extremamente histórica de mais de 1000 anos aqui neste país tão pouco visitado por turistas estrangeiros. Então, se você não assistiu o último episódio, que é um pouco estático, mas conta detalhes importantes, assista. E também neste vídeo aqui, fique até o final porque as imagens e as informações vão te impressionar com certeza. E para aqueles que gostam de mapas, Brest é exatamente a primeira cidade que nós temos aqui na fronteira com a Polônia. Afinal, foi uma cidade que pertenceu à Polônia, pertenceu à comunidade polaca, lituana por uma época. Enfim, ela ficou mudando de domínio por muito tempo e tem essas influências todas guardadas. Depois, durante a Segunda Guerra Mundial, que é algo muito importante para a história da cidade, e eu vou mostrar os monumentos para vocês, os soviéticos tomam conta dessa região e anexam a República Socialista Soviética de Belarus. Portanto, ela é uma cidade bastante russificada hoje, mas de qualquer maneira sempre foi bastante eslávica desde sempre, por conta da presença dos bielorrussos e também dos próprios poloneses, que apesar de não serem tão próximos dos russos, também são eslavos. Enfim, todos esses detalhes vou mostrando para vocês à medida que a gente for andando, além, é claro, do perfil do país, que é sempre uma parte tão importante para que esse e os próximos vídeos façam mais sentido. Antes de falar dos aspectos políticos, que são em grande parte negativos, eu vou falar também dos aspectos positivos desse país, que incluem uma nação super segura, a criminalidade é baixíssima também porque a impunidade ela é inexistente, nós temos uma punição muito grande para qualquer tipo de crime. E também o fato da limpeza, de ser tudo muito organizado, assim como eu já mostrei para vocês em cidades da Rússia, em algumas outras cidades da Transnistria, esses lugares assim que são meio que os estados policiais, mas que prezam pela ordem máxima nas cidades, pelo menos nos grandes centros. Vocês podem ver aqui realmente tudo muito limpo, tudo muito organizado, e eles têm orgulho desse aspecto que realmente é de impressionar, principalmente depois de visitar alguns países. E tantos deles que eu já mostrei aqui no canal, quando vocês fazem a comparação, vocês conseguem realmente entender por que deste orgulho.
Então, sem mais delongas, vamos passar para vocês o perfil do país. Nós estamos aqui no leste europeu, em Belarus, essa nação que fica fazendo fronteira com a Ucrânia, com a Rússia, com Letônia, Lituânia e a Polônia, o país pelo qual eu utilizei para chegar até aqui. Na questão da população, temos pouco mais de 9 milhões de pessoas, das quais 84% são bielorrussos étnicos, e aí vai chegar num aspecto que a gente vai discutir sobre a real diferença entre bielorrussos e russos, apesar da língua ser diferente. E aí mais ou menos 8-10% de russos e o restante de outros grupos. A língua, como eu disse, ela é oficialmente o russo e o bielorrusso, mas o interessante é que só 20%, 23% das pessoas conseguem falar o bielorrusso e fala de maneira corriqueira. Grande parte da população, tanto faz a região, vai acabar utilizando o russo para tudo. Então, se você fala um pouco de russo ou entende um pouco de russo, acaba sendo sempre muito útil. O fato é que no passado, antes da guerra da Ucrânia começar, havia uma tentativa de colocar o bielorrusso em maior evidência em detrimento do russo. Mas depois, obviamente, que os realinhamentos geopolíticos fizeram com que a Rússia tivesse cada vez mais poder, e hoje nós temos aqui um governo que atua de maneira independente dos demais países do mundo, mas no aspecto da política externa segue tudo o que o Kremlin diz. Não temos muita autonomia em relação à política local em si. A religião aqui majoritariamente é cristã ortodoxa, né? Lembrando que os eslavos, né? Povos eslavos, eles seguem muito essa região. E nós temos então alguns ateus, outros tantos católicos, mas as igrejas cristãs ortodoxas vou acabar mostrando para vocês em forma bastante evidenciada aqui também durante esta série no canal. O passado recente da Belarus ou de Bielorrússia, eu vou acabar sempre mudando o nome às vezes por conta de estar mais familiarizado a falar Bielorrússia, mas ter mudado oficialmente para Belarus. Ele envolve a União Soviética, foi uma das repúblicas socialistas soviéticas, conseguindo sua independência no começo dos anos 90. E nós temos aqui o que muitos cientistas políticos chamam de última ditadura da Europa. Afinal, em 1994, assume Alexander Lukashenko como presidente e é o mesmo até hoje. Não há no continente europeu nenhum outro líder que está há tanto tempo na frente do seu país e, obviamente, impedindo com que haja eleições livres, haja liberdade de expressão, imprensa e de livre oposição, né, de formação de grupos de oposição. Então nós temos ele sendo amado por grande parte da população, sendo odiado por tantos outros, mas isso daí acaba sendo um aspecto bem parecido com a Rússia, onde a popularidade do presidente Putin ela é bastante alta, apesar das suas ações internas e externas serem contestáveis para quem está de fora, né? Mas faz muito parte dessa mentalidade do povo eslavo e principalmente do povo pós-soviético, de querer um líder forte na sua sociedade, querer um líder que se imponha para o resto do mundo, e por mais que às vezes seja só de fachada, porque de fato militarmente ou até do aspecto econômico, Belarus é um país muito pequeno, muito inexpressivo, acaba falando ao coração das pessoas, principalmente a geração de 45, 50, 60 anos para cima, e conseguem se manter no poder, enquanto que a juventude meio que já está acostumada com isso e acaba nem ligando muito, já que a abertura econômica aconteceu em alguns pontos, então eles têm acessos a coisas que a gente tem no Ocidente, não é um isolamento completo do mundo como temos, por exemplo, na Coreia do Norte, e isso é o suficiente para que o povo mantenha-se tranquilo. Aspecto econômico, era uma região muito industrial, nós temos hoje o setor de serviços crescendo, a agricultura também aqui não é de se jogar fora, apesar de não ser grande coisa comparado com o que é a Ucrânia, com o que é a Rússia. Enfim, é um país pequeno, 9 milhões de pessoas, uma posição aqui que acaba sendo talvez o último aliado dos russos, né? Se você for olhar, todo o resto já são países ou da OTAN ou países da União Europeia ou país em guerra, no caso a Ucrânia. Então essa aliança entre belarussos e russos é muito importante, tanto para o Kremlin quanto para Minsk, que acredita que essa seja a melhor maneira de manter suas tradições, o seu estilo de vida. Esse foi apenas um panorama. Ao longo desse vídeo vamos continuar falando sobre outros aspectos interessantes, mostrando para vocês também
a cidade de Brest, essa que tem mais de 1000 anos, fundada em 1019, ou seja, tem muita história para contar ainda para vocês aqui. E algo que vocês vão perceber bastante, talvez não na capital, mas nas outras cidades sim, é o fato de ser um país muito pouco povoado. Nós temos uma área grande, temos cidades muito amplas, mas não vemos quase pessoa nenhuma. E isso acaba sendo um aspecto sempre muito interessante se a gente comparar com outros lugares, né, que tem uma área até muito menor e tudo concentrado. Até no centro da Europa a gente vê cidades muito menores, com muita gente andando por aí. Então a gente consegue sempre fazer essa comparação que é muito interessante de outros países que passaram por um processo de despopulação pela imigração, ou seja, até mesmo por todas as outras guerras que aconteceram. Obviamente que a Segunda Guerra teve um impacto geracional muito mais para trás, mas ainda assim a gente vê que tem cidades grandes e funcionais, mas não tem muita pessoa. Bom, então chegamos aqui em uma parte onde a história acontece. Como eu falei para vocês, a cidade fundada em 1019, ela naquela ocasião, no contexto do Rus de Kiev, né, os povos eslavos que estavam aqui em Kiev, aí tem a disputa se eram ucranianos ou se eram russos, não vou entrar nesse mérito, mas o fato é que ela é fundada no contexto dos povos eslavos e ao longo dos próximos séculos mudaria de mão muitas vezes, passando pelos lituanos, passando pelos poloneses, passando pelo Império Russo, passando pelo regime nazista, até se tornar parte da União Soviética e depois um país independente com Belarus. Aqui é interessante a gente pensar que durante a Primeira Guerra Mundial foi assinado nessa cidade um dos tratados que terminaria a participação de um dos beligerantes, o famoso Tratado de Brest-Litovsk, que afinal era chamado assim pelos poloneses, né? Brest-Litovsk, alguma coisa assim, Brest-Lituano, que é mais perto da Lituânia do que o Brest, que é de fato na Polônia. E aí nós temos a participação da Rússia encerrada na Primeira Guerra Mundial. Naquele contexto, em 1918, já eram os soviéticos que assinaram e acabaram abrindo mão de grande parte dos territórios nessa parte, por conta também da guerra civil que aconteceu na Rússia, 1917 até mais ou menos 1921, entre os bolcheviques e os mencheviques. Nós temos lá o Exército Vermelho, o Exército Branco, essa questão histórica que acaba depois determinando os vencedores e fazendo com que a União Soviética parta para uma aventura expansionista também, revendo alguns acordos do Tratado de Brest-Litovsk já no começo da década de 20, década de 30, até que consegue recuperar grande parte dos territórios só depois da Segunda Guerra Mundial, sendo um dos países vencedores. Então, naquele momento pós-Primeira Guerra, temos que a cidade de Brest ela fica sob o controle polonês, já que a União Soviética tinha aceitado perder grande parte dos territórios e assim ela permanece até mais ou menos 1939, quando os nazistas invadem essa região. Lembrando que já houve o bombardeio de Danzig, de Varsóvia, entre tantas outras cidades polonesas naquele momento, e eles começam a crescer em direção ao leste, né, sempre, e nesse contexto dominam a cidade de Brest, mas os soviéticos meio que respondem, e aí naquele mesmo ano é assinado o Pacto de Não Agressão Germano-Soviético, o Pacto Ribbentrop-Molotov, e Ribbentrop, ministro das Relações Exteriores da Alemanha nazista, Molotov, ministro das Relações Exteriores da União Soviética, e aí quando eles fazem as novas delimitações, Brest é passada para os soviéticos, e aí os poloneses perdem o poder sobre a cidade definitivamente em 1939, mas em 1941, no contexto da Operação Barbarossa, né, Operação Barba Ruiva, também traduzido, em que os alemães quebram o pacto com os soviéticos, eles vêm e tomam essa cidade em 1941, que assim permanece por pelo menos uns 3 anos, 2-3 anos, até 1943, 1944, naquela volta, na reconquista soviética de grande parte dos seus territórios.
eles recuperando a cidade e o forte de Brest, né, a fortaleza de Brest, sendo um ponto fundamental para que isso fosse possível. Então a gente vai ver vários símbolos do heroísmo soviético. Essa cidade foi considerada uma cidade herói da União Soviética, ganhou vários prêmios, tem vários monumentos, mas é bom sempre a gente lembrar que eles acabaram também tomando essa cidade dos poloneses na nova divisão da Polônia feita entre Hitler e Stalin. Então a história não é tão boazinha com os soviéticos nesse aspecto, porque já era uma espécie de avanço expansionista que acontecia também naquele período, antes mesmo do conflito entre alemães e russos. Ao entrar no monumento em homenagem aos heróis da Segunda Guerra Mundial, temos essa atmosfera bem soviética e patriótica, com direito até música. Acompanhem! É importante a gente lembrar que toda essa região do leste europeu, depois que a Polônia é dividida, toda a Bielorrússia, Ucrânia, grande parte da Romênia e também os países bálticos foram dominados pela Alemanha nazista e depois foram libertos, se assim podemos dizer, pela União Soviética, que depois também acabou dominando esses territórios contra a sua vontade, muitos deles no pós-guerra. O fato é que aqui morreram milhares e milhares de pessoas, né? Acho que se você for comparar com os 27 milhões de soviéticos mortos, talvez mais de 1 milhão tenha sido bielorrusso, exatamente por tudo ter acontecido aqui de forma tão violenta naqueles anos 1941, 42, 43. E agora a gente vê que esses monumentos estão aqui para lembrar o heroísmo do povo soviético e também ser um aspecto muito relacionado a toda a memória afetiva daqueles que perderam seus familiares durante o período de conflito. E aqui em todos esses complexos, não só na Bielorrússia, mas também em tantos outros países que eram da antiga União Soviética, nós vamos ver essas grandes esculturas naquele estilo do expressionismo socialista, expressionismo soviético. Eu não sou historiador da arte, então não posso falar minuciosamente sobre isso, mas é uma arte mais brutalista. Tem a arquitetura brutalista, que segue aquele aspecto bastante industrial, bastante em blocos, né? Alguns chamam de daqueles blocos não sei se é construtivismo soviético, mas aquele aspecto bastante de concreto, aqueles blocos, né? Vocês sabem muito bem, isso é muito característico do aspecto das artes, as esculturas, ou até mesmo alguns painéis em relevo, tudo isso evocando os heróis da pátria, acaba sendo um aspecto muito característico. E aqui a gente tem uma grande escultura que eu vou mostrar para vocês, não só essa de um soldado tentando se levantar, segurando na sua arma, mas também um outro que lembra bastante aquelas que eu já mostrei para vocês em Stalingrado, né, em Volgogrado, também aqui no canal. No aspecto da guerra, da Segunda Guerra Mundial, é importante mencionar que a Operação Barbarossa, né, a operação que os alemães fazem para quebrar o pacto com os soviéticos e aumentar toda a sua área, era para criar o que os alemães chamavam de Lebensraum, né? É uma espécie de espaço vital para que eles pudessem expandir também os genes do povo alemão no aspecto de exterminar a população soviética, a população eslávica, que eles achavam que eram cidadãos de segunda classe ou menos desenvolvidos, grandes absurdos daquela teoria racial maluca que tinham os nazistas, e nesses lugares conquistados fazer com que fossem novas terras para os alemães, isso até mais ou menos o rio Volga, então conquistando desde a Alemanha, passando por todo o leste europeu, Polônia, os Bálticos,
também aqui Bielorrússia, Ucrânia, Rússia, enfim, é uma questão muito terrível, e no começo eles conseguiram, mas não tiveram o êxito estratégico desejado de chegar até exatamente a linha AA, que eles chamam, né, onde tinha exatamente todo aquele aspecto dos dutos de gás natural e de petróleo, e portanto a grande parte dos suprimentos soviéticos não foram cortados de maneira definitiva, e isso deu um fôlego, e apesar de morrerem muitas pessoas, os soviéticos conseguiram resistir a ponto de, no ano de 43 em diante, começarem a recuperar territórios até chegar em Berlim em abril-maio de 1945. A música que vocês estão escutando aqui atrás é a mesma de Stalingrado. Interessante, exatamente igualzinha. Muito emocionante, muito bonito também. Eu gosto desse aspecto que valoriza os heróis militares daquela época, tantos milhões e milhões de homens que morreram por tentar preservar a sua nação. E manter esses monumentos, eu acho que é algo extremamente importante para manter a memória histórica daqueles que morreram e também daquilo que aconteceu. Por mais que essa seja uma história contada a partir de uma versão, a partir de um viés, é a história desse povo, inegavelmente. E eu fico me perguntando o que aconteceu, talvez em países como a própria Ucrânia ou como os países bálticos, onde nós tínhamos esses monumentos e hoje a gente não vê mais. Será que eles foram destruídos? Eu tenho que pesquisar mais ao fundo sobre isso, sobre a reposição ou a reutilização de certos objetos arquitetônicos depois da mudança do comunismo, do socialismo para o capitalismo. Mas aqui a gente vê como o regime é muito próximo da Rússia, que de fato também não mudou os seus monumentos. Aqui continua tudo igual, só muda a bandeira, só muda o fato de ser mais fácil visitar aqui e poder comprar qualquer coisa. Pessoal, como vocês conseguem ver, esse é um grande exemplo da arte soviética, esses enormes monumentos, esculturas que mostram exatamente esse caráter heróico da Segunda Guerra Mundial. Grande parte dessa arte é inspirada tanto em elementos da Segunda Guerra Mundial, como também em elementos da exploração espacial, da grande superioridade na visão dos soviéticos militar que eles tiveram durante o período da Guerra Fria. Então a gente vê sempre esses diferentes motivos inspirando essa arte. Realmente é impressionante como eles conseguiram fazer aquilo naqueles anos seguintes. É algo bem parecido eu mostrei para vocês já na Ucrânia, já mostrei na Rússia. Infelizmente, alguns desses monumentos não são tão fáceis de serem encontrados por conta da revitalização das cidades, a mudança do sistema político, mas é sempre legal encontrar lugares onde isso ainda se manteve, ainda está preservado, e mostrar aqui para vocês no canal algo que é tão pouco lembrado muitas vezes, mas que eu gosto muito de ver porque é um estilo muito específico, é algo que remete a uma época que não existe mais, mas é também a expressão de um povo na medida do possível. Eu peço, por favor, que aquelas pessoas mais nervosas nos comentários que não confundam a minha admiração pelas táticas militares soviéticas, heroísmo soviético na Segunda Guerra e essa questão estética da arquitetura com um apoio cego ao governo, à política e às suas práticas. Pelo amor de Deus, não estou falando isso. Obviamente que ainda continuamos sendo republicanos aqui, sendo pessoas que prezam pela democracia, e grande parte da política soviética é extremamente contestável, com práticas cruéis, principalmente com as minorias étnicas. Vocês sabem que eu tento apresentar isso aqui sempre, então não confunda a minha apreciação pela questão histórica e arquitetônica com uma apreciação política por um sistema que nem existe mais. Bom, e da mesma maneira que a igreja ortodoxa foi praticamente reavivada com a Federação Russa, né, já que não era uma instituição existente durante a União Soviética, ou pelo menos estava adormecida, estava na clandestinidade, aqui em Belarus foi feita a mesma coisa, foi reavivada essa igreja. Ela é também um símbolo do orgulho nacional do país,
e inclusive o próprio presidente também utiliza essa questão do conservatismo social e dos valores religiosos também como uma espécie de bandeira política. Então a gente vê que há mais essa semelhança também na doutrina pregada por Putin e por Lukashenko, o aspecto da igreja que não era nada relevante durante os anos soviéticos, e eles são remanescentes da estrutura soviética pela sua mentalidade, pela profissão que tinham, né, também pelo partido que eram membros, e isso foi readaptado com a figura da igreja sendo realmente também um ponto importante. Então vocês se lembram quando eu falei sobre 3 pilares essenciais da cartilha política desses 2 líderes? Envolvem, primeiro, o orgulho do passado soviético e a questão militar, né? Toda essa retórica de que precisamos preservar aquilo que os heróis do passado conquistaram. Segundo, nós temos a igreja como um aspecto também fundamental, a igreja cristã ortodoxa como um aspecto unificador da sociedade, por mais que no caso da Rússia é uma sociedade multiétnica, multirreligiosa, onde há também muitos muçulmanos, onde há também muitos budistas, principalmente na região da Sibéria, enfim, mas é um aspecto político importante. E o terceiro é essa retórica anti-ocidente e de estado constante de ameaça, ou seja, essa ideia de que a Guerra Fria não acabou e que a ameaça é nas nossas fronteiras, no nosso estilo de vida por parte do Ocidente corrompido, e isso poderia colocar em jogo toda a nossa nação. Muitos desses casos, muitas dessas retóricas são exageradas ou são apenas utilizadas com um viés político ideológico e não de fato algo que as pessoas acreditam, mas para eles parece estar dando certo. Aqui 2024 completa 30 anos do governo do líder aqui, e logo mais também completaremos 30 anos do presidente Putin na Rússia. Então para eles pelo menos está dando certo essa perpetuação no poder. E eu achava que fosse uma espécie de painel, mas é uma pedra que é dividida em 2, e exatamente nessa parte central nós temos a cara de um lado, essa face desse soldado de um lado, e do outro cenas também militares. Esses aqui eles acabam não evocando tanto a ajuda das mulheres ou a questão das mães que perderam seus filhos, que é também um outro motivo, né, artístico que você vê recorreramente em diversos monumentos como esse, mas talvez em outros aqui também tenha um aspecto relacionado à questão feminina. E aí, o que vocês estão achando desse país e desse monumento até agora? Deixa aqui nos comentários as suas opiniões, já que eu sempre fico muito feliz de ler o que vocês pensam e também gosto de conhecer melhor o perfil das pessoas que seguem o canal. E o forte em si, ele, apesar de ter um aspecto antigo, ele não é tão antigo assim. Foi construído lá pelo século XIX e acabou sendo utilizado nas guerras seguintes, tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra Mundial. Nós vemos que ele ficou bastante danificado, até acho que deixaram de propósito grande parte da fachada meio quebrada como uma lembrança, e ali dentro depois construíram outros monumentos, mas uma região muito bonita, e você consegue ver a natureza nessa primavera muito agradável, inclusive muitas comemorações, muitos soldados vindo aqui agora por conta de tudo ter acontecido nesse período mesmo de junho, julho daqueles anos. Então é sempre comemorado todos os anos, isso faz parte também do calendário da nação. Como eu já falei, pessoal, essa é uma fortaleza russa do século XIX, construída entre 1838 e 1842, por isso esse estilo mais antigo. Após ser utilizada em ambas as guerras mundiais e tendo um papel fundamental em relação à resistência que representou a invasão da Alemanha nazista, em 1941, a cidade recebeu todas as honrarias da União Soviética no pós-guerra, em 1965, inclusive se tornando
uma fortaleza-herói, um título equivalente ao título de cidade-herói que foi concedido a apenas mais 12 cidades soviéticas, sendo também Minsk, aqui na Bielorrússia, uma delas. Além dessas duas, temos a cidade de Kiev e Odessa na Ucrânia, Sevastopol e Kerch na Crimeia e mais cidades na Rússia como Stalingrado, a atual Volgogrado, Moscou, São Petersburgo, Tula, entre outras. Grandes honrarias como essa eram concedidas de maneira tão extraordinária pelo Estado soviético que eram e continuam sendo motivo de grande orgulho aos moradores dessa cidade que até hoje vêm deixar suas homenagens e visitar esses monumentos. Em virtude dos 80 anos da libertação da cidade, vemos muitas comemorações e também desfiles feitos pelas escolas e prefeituras das mais diversas cidades. Esses eventos também são muito comuns na Rússia durante os meses de maio e junho, em virtude das vitórias na Segunda Guerra Mundial. Bom, pessoal, como vocês conseguem ver nas imagens, essa comemoração que acontece aqui é de 80 anos, então é uma comemoração importante, com todas as crianças, com várias bandeiras, algumas relacionadas a regiões específicas, né? Esse ano também foi comemorado o dia D, os americanos chegando na Normandia, uma grande festa que foi extremamente importante para a derrota dos nazistas, por um lado, e também os soviéticos importantes do outro. Então, a gente não pode apenas dizer, foi só a União Soviética ou foi só os Estados Unidos. Essas visões são apaixonadas, cada um foi importante na área que lutou e sem o comprometimento dos dois, sem a luta feita pelos dois, eles não teriam conseguido derrotar uma força nefasta que todos nós sabemos que eram os alemães nazistas naquela época. Então, sejamos sempre ponderados, como eu falo, acho que dá pra gente olhar os atos heróicos dos dois lados, mas indiscutível que mais soviéticos morreram, até porque a guerra se deu em território soviético. No caso dos Estados Unidos não se deu em território americano. A gente pode falar Havaí, a Guerra do Pacífico, tudo bem, mas os Estados Unidos continental, onde vivem grande parte das pessoas, isso aí não aconteceu. Andando por esse parque, a gente vê uma cidade muito agradável e com muitos cantos que podem atender ao lazer da população. Aqui nessa placa, pessoal, vemos também na esquerda algo escrito em russo e o mesmo conteúdo escrito na direita em bielorrusso. Apesar das semelhanças, essas são duas línguas distintas e é exatamente sobre isso que falarei para vocês nos próximos episódios. Inclusive, durante o próximo episódio, mostrarei o centro moderno e também a parte histórica aqui de Brest. Falaremos mais sobre a cultura e culinária locais, além de embarcarmos juntos em uma viagem com os trens soviéticos para o interior do país, para que a gente possa ver a vida afastada dos centros. Até lá, eu espero que vocês continuem assistindo o canal, comentando os vídeos e deixando também aqui o seu like. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus.